agora fazer uma viagem pelos 5 domínios do desenvolvimento e entender esse brincar do ponto de vista de cada um desses domínios. Então, se a gente for pensar primeiro na questão do domínio cognitivo, o brincar ele é um excelente exercício de abstrair. Quando a criança brinca, por exemplo, com um cabo de madeira e brinca de cavalo, ela está se relacionando com um cavalo e não com aquele cabo de madeira. Então, na verdade, ela está aprendendo a abstrair, a remeter, ela está se reportando a algum objeto, um animal, enfim, que não está presente naquele momento. Mas ela pensa naquele objeto, naquele animal a partir daquele objeto, daquele cabo de madeira. Então, do ponto de vista cognitivo, o brincar ele é um excelente exercício de abstração. Do ponto de vista moral, através do brincar, a criança é apresentada as regras. Então, a brincadeira ela tem regra. É impossível eu brincar com o meu amigo, eu brincar com o meu colega sem seguir aquelas regras. Caso contrário, a brincadeira acaba. Então, se a gente for pensar na importância do brincar na questão moral, é a imersão da criança, a apresentação da criança ao mundo regido por regras. Se a gente for pensar do ponto de vista afetivo, enquanto a criança brinca, ela resolve uma série de conflitos que ela traz. Então, é muito comum a gente observar uma criança brincando e, à medida que ela brinca, a fala dela reproduz uma série de conflitos. Você pega, por exemplo, uma criança que aguarda a mãe por muito tempo para buscá-la na escola. Então, os amiguinhos sempre vão embora e essa criança é a última a ser pega pela mãe. Na hora que ela brinca com as bonecas dela, ela vira para uma boneca e fala assim: ai, olha, mamãe ainda não chegou, ela está trabalhando, mas daqui a pouquinho ela vem te buscar. E aí você percebe nessa fala da criança a reprodução de uma angústia que ela sofre. E à medida que ela verbaliza aquela angústia, ela vai resolvendo aquela angústia. Então, do ponto de vista afetivo, na verdade é uma forma da criança aprender a lidar com essas angústias dela. Se a gente for pensar do ponto de vista motor, através do brincar, a criança explora aquele mundo e ela se desenvolve muito, ela desenvolve muito a motricidade dela, ela se expõe muito mais quando ela brinca. Então, ao se expor mais, ela experimenta mais esse corpo e, obviamente, ela acaba se desenvolvendo mais. E a parte social diz respeito a todas essas relações, ao brincar com o outro, a perceber o outro. Então, o brincar ele é fundamental na infância, ele faz parte dessa infância, ele é extremamente necessário e é importante que ele seja validado, que a criança tenha espaços para brincar, espaços para se relacionar. Na verdade, o brincar é a linguagem da própria infância.